Shalom, meu irmão, minha irmã. Estamos nós mais uma vez aqui para uma aula sobre os evangelhos, onde estamos estudando os 4 evangelhos de uma vez só, né, num texto unificado. E hoje a nossa leitura está em Mateus 4, do versículo 23 ao 25, Marcos 1, do versículo 28, depois 35 e 39 a 39, Lucas 4, 37, depois de 42 a 44, e depois vamos complementar com João 2, versículo 13, e depois 23 a 25. O texto diz o seguinte: de madrugada, levantando-se muito antes do dia clarear, ele saiu, Jesus, foi a um lugar deserto e ali orava. Seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e ao encontrá-lo disseram-lhe: todos procuram por ti. E a multidão vindo a ele tentava impedi-lo de retirar-se deles. Mas ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, também necessito pregar o reino de Deus lá, pois para isso fui enviado. Então Jesus foi por toda a Galiléia ensinando em suas sinagogas, pregando a boa nova do reino e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. Imediatamente a sua fama se espalhou por toda a região ao redor e toda a Síria. E traziam-lhe todas as pessoas enfermas, acometidas de várias doenças e tormentos, e os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam-no grandes multidões de pessoas da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Amém. Bem, seguindo, né, essa ordem que a gente tem perseguido aqui nesse estudo, a gente percebe que isso aqui acontece imediatamente depois que Jesus realiza aquelas curas na porta da casa de Pedro, né? Ele cura a sogra de Pedro e, posteriormente, várias pessoas vêm até ele para serem curadas. E aqui a gente tem essa situação de Jesus se levantando de madrugada muito antes do dia clarear e foi para um lugar deserto para orar. A gente vai ver isso se repetir várias vezes na história de Jesus, né? Jesus tinha uma rotina de oração. E como ele passava o tempo todo caminhando, pregando, realizando curas, né, misturado no meio do povo, ou então com os seus discípulos ensinando, Jesus precisava de lugares, né, e de momentos específicos para orar. Eu acho que nós até já fizemos um breve comentário sobre isso aqui, mas é bom a gente repetir isso. Jesus precisava orar? Quer dizer, se Jesus era Deus encarnado, né? Se ele era Deus encarnado, ele já tinha tudo o que ele precisava para realizar sua missão. Por que ele precisava orar? Ou será que Jesus não tinha tudo o que ele precisava para sua missão e ele precisava falar com o Pai? Bem, é claro que essas discussões cristológicas, né, ou seja, da natureza de Cristo, elas são muito complexas. Já temos 2000 anos de religião cristã e temos 2000 anos de celeumas, de brigas, né, por causa desse assunto. Inclusive, um dos motivos que levou ao tal do Concílio de Nicéia, né, lá no ano 325 depois de Cristo, convocado pelo imperador Constantino, um dos motivos desse concílio de bispos foi justamente determinar, afinal de contas, o que é o certo de se acreditar. Nós cremos que Jesus é Deus, nós cremos que Jesus é apenas humano, cremos que ele tem 2 naturezas, afinal de contas, o que a gente crê, né? Mas assim, eu não pretendo fazer essa análise, até porque já falamos um pouco sobre isso anteriormente, quando a gente falou sobre o nascimento de Jesus, sobre a introdução de João, né, para falar sobre a palavra. Mas o que eu queria destacar aqui para você é o seguinte, e eu vou destacar isso várias vezes: Jesus era homem. Independente da sua natureza divina, independente da sua origem divina, porque a origem divina é atestada nas Escrituras, não tem o que negar. A origem de Jesus é divina. Jesus não foi concebido como uma pessoa normal. Jesus foi concebido como Filho de Deus, o Filho de Deus, unigênito Filho de Deus. Então a sua natureza é divina. Mas Jesus, enquanto vivendo na terra, Jesus era um homem, né? E é até interessante que exista
poderíamos chamar que é uma fórmula, né, de pregação, de anunciação cristã, quando Pedro diz assim: não existe nenhum outro pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo, homem, né? Frisa, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus era homem, e sendo homem ele era limitado. E sendo limitado, Jesus, por exemplo, não sabia de todas as coisas. Tem gente que acha estranho dizer isso, tem gente que até vai achar que isso é uma heresia. Mas a prova de que Jesus não sabia tudo é que Jesus precisava orar. Por quê? Porque ele precisava consultar o Pai. O Pai é que dizia a ele o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que falar. A gente vai ver em alguns momentos Jesus falando isso de forma muito clara. Ele vai dizer: olha, eu não faço nada que o meu Pai não tenha me mostrado ou que não tenha me falado para fazer. As palavras que eu digo são do meu Pai. É isso que Jesus dizia. Então, todas as vezes que a gente vai ver Jesus tendo essa atitude, se retirando para algum lugar isolado e orando, e na maioria das vezes ele orava de madrugada, ou no começo da madrugada, ou no fim da madrugada, a gente vai ver que Jesus fazia isso porque ele precisava de uma direção do Pai. Então aqui, por exemplo, a gente percebe que logo em seguida desse momento aqui que Jesus faz essa oração, e os discípulos vêm atrás dele: poxa, Senhor, estávamos procurando o Senhor sumiu, né? Todos estão procurando pelo Senhor. E obviamente a multidão, que essa multidão aqui é a multidão de Cafarnaum, né? Não queria deixar ele embora, né? Poxa, se o cara conseguiu curar todos os enfermos, vamos colocar isso aqui como o texto diz, mas talvez não tenha sido todos, né? Mas não sei, vamos dizer que sejam todos. Todos os enfermos daquela cidade foram curados. Todas as pessoas que sofriam algum tipo de mal, endemoniados, eles foram curados e libertos. O que mais que esse cara não podia fazer? De repente esse cara podia matar a fome dessas pessoas. De repente esse cara podia trazer solução para um monte de problemas lá daquele pessoal. Então é óbvio que eles não queriam que ele se retirasse, né? Mas qual é a resposta de Jesus? Depois da oração: vamos às aldeias vizinhas. Também necessito pregar o reino de Deus lá, pois para isso fui enviado. Então perceba que quando Jesus fala isso para os discípulos, ele já está justamente dizendo: olha, meu Pai me disse que não posso mais ficar aqui, eu tenho que seguir, até porque o tempo é curto, né? O tempo urge. Então, quando ele diz aqui, para isso fui enviado, a gente percebe que o tempo que Jesus teve de ministério, que ainda existe alguma discussão a esse respeito, né? Mas tradicionalmente a gente diz que Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Então, 3 anos e meio parece muito pouco para tanta coisa que Jesus tinha que fazer. Porque, olha, Jesus tinha que percorrer Israel todinho, e Israel aí era, né, aquela região da Judéia, a região da Galileia onde ele estava, mas a Samaria também fazia parte de Israel. Então ele tinha que percorrer aquele território todo, ele tinha que ensinar os seus discípulos, ele tinha que realizar curas e sinais, né? Algumas dessas curas, penso eu, nem eram exigidas que ele fizesse, mas ele fez por causa da sua compaixão, então ele tinha muita coisa para fazer. E finalmente depois ele tinha que morrer, né? Era, digamos assim, o ápice da missão de Jesus. Então, Jesus já sabia do tempo que ele tinha, o Pai já tinha revelado isso a ele, não tenha dúvidas. Ele já sabia o tempo que ele tinha, então ele não tinha tempo para perder. Então, ele agora diz: olha, eu tenho que sair daqui e tenho que anunciar também aqui em outras cidades. Então, o texto diz: então, ele foi por toda a Galileia, percorreu toda aquela região, ensinando em suas sinagogas. Olha que interessante, a gente vai ver mais para frente Jesus pregando muito ao ar livre, né? A gente vai ter a visão de Jesus sentado num barco por causa da multidão na praia, a gente vai ter o quadro de Jesus sentado numa colina e as pessoas ouvindo ele. Mas olha como é que foi o começo do ministério de Jesus. Jesus ensinava nas sinagogas, que por sinal é muito interessante também que Paulo tenha seguido essa, vou chamar de exemplo, né? Esse exemplo de Jesus, onde ele chegava para evangelizar, ele ia numa sinagoga. E Jesus fazia exatamente isso, né? Jesus ia nas sinagogas. E primeiro, porque
era um lugar ideal para o que ele tinha para falar, né? Porque as pessoas se reuniam aos sábados para poder estudar as Escrituras, então Jesus estava ali pregando as Escrituras. Era o lugar ideal porque ele podia achar uma oportunidade para falar, né? Ele já tinha um público ali preparado para falar, e pelo fato de ensinar, né? Porque a gente às vezes fala muito essa expressão assim, Jesus pregava, né? E principalmente para nós que estamos acostumados com igreja, com liturgia de igreja, a gente associa pregação àquela coisa assim de um pastor, de um padre, né? Pegar lá a Bíblia, ler e ensinar o povo de forma passiva. E a gente às vezes desassocia isso um pouco do papel do ensino, né? De estar ensinando a Bíblia. Jesus fazia as duas coisas, porque enquanto ele ensinava, ele anunciava o reino, ou seja, ele pregava o reino, né? Então, pregar na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, tem um sentido de anunciar. Então, perceba que o texto constrói a coisa dessa forma justamente, né? Fala assim, ó, ensinando em suas sinagogas, pregando ou anunciando a boa nova do reino. Então, o ensino de Jesus estava embutido, no ensino de Jesus estava embutido a pregação das boas novas, né? E aí, inclusive já falamos sobre essa questão das boas novas, né? Do que significa as boas novas do reino de Deus. Então, não é à toa que, a partir desse momento, Jesus passa a ser conhecido como Rabi. Ele vai começar a ser chamado por Rabi. Por quê? Porque Rabi era um título dado àqueles homens que ensinavam, né? Aqueles que interpretavam a Bíblia. Então, ele, embora não tenha sido um Rabi, vamos dizer assim, oficialmente instituído, né? Ou seja, ele não era discípulo de nenhum outro rabino ou rabi mais conhecido, mas Jesus vai se estabelecer, né, como um rabi também por causa da qualidade daquilo que ele pregava, né? E aí, associado a isso, ele curava, continuava curando, onde ele passava, ele curava toda espécie de enfermidade, toda espécie de doença entre o povo. Até interessante essa distinção que se faz aqui, né, entre enfermidade e doença. Honestamente, não sei explicar muito bem isso, né, mas talvez querendo dizer que todo tipo de mal físico ou psicológico era atendido por Jesus, né? Jesus curava tudo, Jesus era o médico dos médicos. Imediatamente sua fama se espalhou por toda a região ao redor e toda a Síria. Lembrando que o território da Galileia, o território de Israel era dividido em 3 regiões, né? Então, na região sul a gente tinha a Judéia, nessa época aqui, né? A gente tinha a Judéia, no meio a gente tinha Samaria e na parte do norte a gente tinha a Galileia, que era a região de Jesus, né? Onde ficava ali o Mar da Galileia, onde ficava Cafarnaum, Caná, Nazaré. Jerusalém ficava no sul, né? Na Judéia. Fica até hoje, na verdade. Então, a região da Síria, ela ficava exatamente na parte de cima do território de Israel. Ficava ali colado com a Galileia. Na verdade, a Galileia tinha 2 fronteiras, né? De um lado tinha o mar, né, que era o mar Mediterrâneo. Para cima tinha a região da Síria e mais para cima a região da Fenícia. E do lado leste oriental existia a Decápolis, né, a região da Decápolis, onde tinha ali 10 cidades meio que independentes, mas que eram também território romano. Então, não é de se espantar que a fama de Jesus se espalhasse por aquela região, né? Porque o pessoal da Síria, inclusive Ciro-Fenícia, né? Aquela região Ciro-Fenícia, tinha um intercâmbio muito grande ali com a região da Galileia. Então, tudo que Jesus fez na região da Galileia acabou, a fama, né, do que ele fez acabou indo para a Síria também. E traziam-lhe todas as pessoas enfermas, acometidas de várias doenças e tormentos, e os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. É interessante observar aqui que o Evangelho claramente faz uma distinção entre o que é doença natural, doença física, e o que é possessão demoníaca. Existem 2 extremos errados. O primeiro extremo errado é achar que tudo é doença, que inclusive aquilo que temos como
possessão demoníaca, na verdade, é uma doença psicológica, né? É um distúrbio de personalidade, enfim. Então, tenta-se achar uma explicação médica, né, científica, para o que está acontecendo com aquela pessoa. Mas a Bíblia não diz isso. Também existe o outro extremo de dizer que tudo é demônio. Que se a pessoa está com dor de barriga, é o demônio. Se a pessoa está com dor de cabeça, é o demônio. Se a pessoa pegou um câncer, é o demônio. Então, todo tipo de doença atribuída a demônio. Isso também está errado, a Bíblia não diz isso. A Bíblia mostra claramente que existiam doenças físicas, que não tinha nada a ver com demônio. Tinha doenças, vamos chamar assim, né? Doenças espirituais, que eram doenças que eram colocadas por demônios, e a gente vai encontrar situações assim, de dizer que a pessoa tinha uma doença e que quem tinha posto a doença naquela pessoa tinha sido um demônio. A gente tem isso dito claro também. Mas também existe a possessão demoníaca, que não é uma doença, né? Mas é um estado. A pessoa está possuída. E quando a gente fala possuída, entenda, né? Eu acho que talvez a grande maioria de vocês já tenha ouvido falar disso, já teve do filme, O Exorcista, etc. Sabe do que eu estou falando. Mas só para deixar bem claro, a pessoa, quando é possuída por um demônio, significa que o demônio assume o controle daquela pessoa. Embora exista meio que no folclore popular aí a ideia do demônio assumindo a personalidade da pessoa e realizando crimes, etc, etc, não sei se é bem isso que acontece na prática. Mas o fato é que as pessoas que ficam endemoniadas, ficam possessas por demônios, elas perdem o controle do seu corpo. Então, quem fala é o demônio, quem levanta é o demônio, quem gesticula é o demônio, quem age é o demônio, né? Não é a pessoa. A pessoa fica ali dentro, vamos dizer assim, obscurecida, né? Pela ação demoníaca. Então, observa aqui um detalhe interessante. Muitos médicos, quando encontram um quadro de possessão demoníaca, isso é clássico, né? Essa explicação é clássica, dizem que a pessoa é epiléptica, né? Então, fazem a relação entre a possessão com epilepsia. Eu não sou médico, mas eu também não sou burro, e sei o que é uma epilepsia. E, por exemplo, uma pessoa com epilepsia, normalmente, a língua dela enrola, né? A maioria das pessoas sabe disso. A gente tem até que tomar cuidado, a gente tem que segurar a língua da pessoa, porque ela pode engasgar com a própria língua e se sufocar. Então, uma pessoa endemoniada, uma pessoa num ataque epiléptico, por exemplo, ela não fala, ela muitas vezes não consegue nem gritar, ela não consegue emitir sons, tudo fica travado nela, né? Ela muito menos se levantar e sei lá, espancar alguém ou fazer algum gesto, ela fica ali se batendo no chão. Não é o caso do demônio, dos endemoniados. E aqui existe uma distinção muito interessante nesse versículo aqui, porque ele fala assim, ele curou várias pessoas, né? Os que estavam possuídos por demônios, vírgula, os lunáticos. O que é lunáticos aqui? A expressão grega é literalmente aquele que é controlado pela lua. É assim que é a expressão grega, por isso que a tradução aqui está como lunáticos. É exatamente isso que o texto grego fala, lunático. Agora, o que significa lunático? Para a gente, hoje, a gente geralmente usa lunático como um sinônimo de maluco, né? Então, o lunático é um maluco. Mas o conceito clássico de lunático não é esse, não é uma pessoa que é maluca, é uma pessoa que muda de personalidade ou que muda de atitude de acordo com a lua. Que loucura é essa? É porque assim, no passado achava-se que as pessoas com epilepsia, elas eram controladas pelas fases da lua. Não sei explicar por que isso, mas eles achavam isso. Então, aqui lunático não é sinônimo de maluco. Lunático aqui é sinônimo de epiléptico. Olha que interessante. Então, está se dizendo que Jesus curava os que estavam possuídos por demônios, mas ele também curava os epilépticos, que não tinha nada a ver com demônio, né? Então, é por isso até que algumas traduções, se não me engano, a Nova Versão Internacional, ela traduz assim, ela não traduz como lunático, ela traduz como epiléptico, e também está certo, porque o sentido é esse, né? Então, a gente percebe que a Bíblia, o Novo Testamento especificamente, nos apresenta essa situação aí, que nem tudo é demônio, nem tudo é doença física comum, né? Existem coisas que são fruto de possessão,
tem coisas que são fruto de doenças que o demônio coloca, né? Mas também existem coisas que são doenças naturais, são doenças que são parte, inclusive, da nossa natureza pecaminosa, né? A gente fica doente porque Deus lançou uma maldição na humanidade que toda a humanidade ia morrer, que nós íamos morrer. Tem alguém que não morre? Todo mundo que eu saiba, né? Então a doença é inevitável, mesmo que seja uma dor de cabeça, mesmo que seja uma gastrite, né? Mas nós estamos suscetíveis a isso, né? E Jesus curava tudo isso. E Jesus ainda cura tudo isso, né? E a gente já falou isso de outra vez. Então, o texto prossegue dizendo que seguiam-no grandes multidões de pessoas da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então, observe aquilo que eu comentei. A fama dele estava correndo lá na Síria, lá em cima. O pessoal da Decápolis, que era logo ali do lado, né? No caso, para você, seria desse lado, né? Do lado leste, né? O pessoal da Decápolis estava seguindo ele já, o pessoal da Galileia, que é onde ele estava, o pessoal vinha lá da Judéia e de Jerusalém, e além do Jordão, que ficava do outro lado, né? Que chama de Pérea. Então, todo mundo que ouvia falar de Jesus, ouvia Jesus fazer alguma coisa, acabava seguindo Jesus, uma grande multidão. O que é deprimente ler isso aqui, né? Porque quando a gente lê que seguiam-no grandes multidões, e quando a gente vai ver no final da vida de Jesus que não tinha ninguém com ele, e que quando chega no Pentecostes só tinha 120 reunidos ali no cenáculo esperando a descida do Espírito Santo, é deprimente, né? Quer dizer, cadê essa grande multidão que estava seguindo Jesus no começo? Qual era a motivação dessa grande multidão, né? E eu queria fazer um comentário já para introduzir aqui essa segunda parte que faz parte do Evangelho de João, é que os evangelhos chamados sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos, né, e eles situam o ministério de Jesus quase que totalmente na Galileia. Eles falam muito pouco de Jesus em Samaria, embora se fale, né, mas fala muito pouco de Jesus em Samaria, se fala muito pouco de Jesus em Jerusalém, e eles concentram muito mais o tempo de Jesus em Jerusalém nos seus últimos dias, na sua última semana, né, na Terra. Já o Evangelho de João vai fazer um pouco diferente. O enfoque do Evangelho de João é diferente. Até já vou adiantar para você aqui que o Evangelho de João ele não tem a preocupação de ser cronológico. O que João quer fazer é colocar, vamos dizer assim, apresentar a vida de Jesus de forma teológica, vamos dizer assim, né, de forma doutrinária. Então ele quer provar algumas coisas com aquilo que ele fala sobre Jesus. Veja que eu não estou dizendo que ele apresenta informações falsas, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, como o próprio João fala, assim, olha, tinha muita coisa para falar sobre Jesus, mas eu escolhi algumas coisas aqui, porque o meu objetivo era que vocês, ou era, né, que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então, de tudo que ele podia falar de Jesus, ele falou, eu não vou falar a mesma coisa que falou Mateus, Marcos e Lucas, não vou repetir. Talvez uma coisa ou outra eu tenha que repetir, mas eu não vou repetir. Eu vou pegar algumas coisas que inclusive eles não falaram e que para mim são mais importantes, são as mais importantes para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Certamente que ele não fez isso por conta própria, isso foi o Espírito Santo, porque nós cremos assim, né? Nós cremos que isso foi inspirado pelo Espírito Santo para ele fazer isso. Mas então o que acontece? O Evangelho de João mostra que Jesus esteve em Jerusalém muitas vezes. Então, só para vocês terem uma noção, eu separei aqui algumas informações. João fala que Jesus esteve em Jerusalém pelo menos 3 vezes. Pelo menos. Provavelmente 4. Porque existe uma festa lá que não diz que festa é, mas que fala que ele foi para uma festa dos judeus em Jerusalém. Então, no mínimo 3 ele participou. Ele foi na festa dos tabernáculos. Ele foi na festa da dedicação. Então, no mínimo aí 5 festas, 5 vezes Jesus esteve em Jerusalém durante o seu ministério, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando chega aqui nos sinóticos, que não falam tanto de Jesus em Jerusalém, vai dizer que grandes multidões de pessoas seguiam Jesus, inclusive gente de Jerusalém, da Judéia. E esse povo ficou sabendo como? É porque Jesus ia lá, né? Jesus também andava por lá, muito menos, é verdade. Jesus andava menos na Judéia. Inclusive chegou um momento que ele se afastou da Judéia, porque estavam perseguindo ele.
mas ele também é bastante lá. E é exatamente o que o texto vai dizer aqui, né? Esse texto de João 2 vai dizer, quando estava chegando a festa da Páscoa judaica, isso aí no início do ministério de Jesus, Jesus subiu a Jerusalém. Se você notar, esse meu texto aqui está fazendo o seguinte, eu tô citando aqui João 2, versículo 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Depois eu dou um pulo e leio a partir do versículo 23. Quando estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. E até o finalzinho. Por que eu dou esse pulo aqui? Porque o Evangelho de João coloca aqui nesse trecho entre o versículo 14 e o versículo 22 a purificação do templo, aquele momento em que Jesus entra no templo de Jerusalém e começa a expulsar dali as pessoas que estavam vendendo coisas, trocando moedas, né? Aquela história que a gente já sabe. Mas os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, colocam essa situação no final. Bom, o que acontece? Isso aqui é fruto de um debate, né? Eu acho que não existe, não tem como a gente dar uma resposta cabal para isso aqui, mas eu vou te dar a minha opinião, baseada em algumas coisas que eu li e na minha própria convicção, na minha própria leitura. Primeiro, eu acho muito difícil acreditar que Jesus fez isso duas vezes, que Jesus tenha purificado o templo no começo do seu ministério e que Jesus tenha feito a mesma coisa no final do seu ministério. Por que eu acho difícil isso ter acontecido? Primeiro porque o fato de Jesus ter feito isso, ele invadiu o território sacerdotal. Principalmente, ele invadiu o território do sumo sacerdote. E isso era um negócio perigoso, porque o sumo sacerdote era um cara poderoso. E no tempo de Jesus, o sumo sacerdote não era um cara muito de Deus, né? Ele era um cara ligado com os romanos, ele tinha sido apontado pelos romanos, ele tinha permissão dos romanos para estar ali. Ele não fazia parte nem da linhagem de Arão, para você ter noção. Então, ele era um cara junto com o seu sogro, que era Anás e Caifás, né? Anás era o sogro, Caifás era o genro, que era efetivamente o sumo sacerdote. Anás tinha sido antes dele. Mas Anás controlava Caifás, né? E eles faziam as coisas do jeito que eles queriam. Então eles tinham uma relação com Roma, eles faziam as coisas como Roma ditava. Eles não eram pessoas, por exemplo, da estirpe daqueles sacerdotes que quando o Antíoco tentou profanar o templo, se colocaram na linha de frente para ser mortos, para poder defender o templo e foram considerados como mártires. Não era esse tipo de gente. Então, Jesus mexendo no território do sumo sacerdote era um negócio perigoso. E você pode ter plena convicção de que o fato de Jesus ter feito aquilo no templo foi a sentença de morte de Jesus, porque já queriam matar ele, né? Já estavam articulando a morte dele. E aquilo ali se tornou a gota d'água, né? Porque Jesus estava afrontando a coisa mais importante da religião judaica, que era o templo, o serviço do templo e o ofício sacerdotal. Embora que Jesus não estivesse falando mal ali, né? Jesus não fala mal do templo, Jesus não expulsa os sacerdotes, Jesus não fala que tudo aquilo era porcaria, Jesus não faz nada disso. O que Jesus faz é o contrário. Jesus fala, olha, vocês estão gerindo mal o templo de Deus, porque o templo de Deus está se tornando um covil de ladrões. E isso é que é o problema, porque ele afronta, né? E tudo o que acontecia ali no templo, que Jesus viu de errado, os sacerdotes e o sumo sacerdote estavam coniventes, estavam apoiando aquilo ali. Então, era uma afronta. Ele afrontou a pessoa mais poderosa de Israel, né? Ele era o chefe do Sinédrio. Então, é muito improvável que Jesus tenha feito isso duas vezes. Um outro ponto também importante aqui é que, como eu disse, João ele não tem o cuidado de ser cronológico. Então, não existe, a meu ver, né, esse é o meu ponto de vista, não existe, vamos dizer assim, nós não estamos imputando erro ao livro de João aqui. Nós não estamos dizendo, não, João está errado, não foi no começo, quem está certo é Mateus, Marcos e Lucas. Não é isso que nós estamos dizendo, porque a gente sabe que João não teve essa preocupação. A preocupação dele não era ser cronológico. Então ele colocou aquele fato acontecendo no começo do ministério de Jesus por um motivo, vamos dizer, doutrinário, teológico, né? Enquanto que os outros, eles se preocuparam um pouco mais em serem cronológicos. Isso faz com que o Evangelho de João seja melhor ou pior? Não, ao contrário.
ele passa a ter um gosto diferente, né? Enquanto que os sinóticos têm outro sabor, né? Então, é por isso que eu não li aqui, tá? Essa passagem de João 2, porque quando a gente for ler isso lá no final, a gente vai ler não apenas o relato de Mateus, Marcos e Lucas, mas a gente também vai acrescentar um relato de João, e a gente vai perceber que eles se encaixam perfeitamente. João não fala nada que possa dizer assim, tá vendo aí, ó, ele está falando de outro momento. Não, é exatamente o mesmo momento. E a gente vai ver isso lá na frente quando a gente lê já nas vésperas da morte de Jesus, né? Bem, então, Jesus estava na festa da Páscoa, aí o texto diz, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando. Quais sinais? Nem a passagem aqui que eu não li, né, entre 14 e 22, fala de sinais. Jesus simplesmente entrou e expulsou o povo de lá, né? Mas fica implícito que durante os dias que ele esteve ali da Páscoa, que inclusive durava uma semana, né, a festa da Páscoa e dos pães ázimos, Jesus tinha feito sinais também. Então fica implícito isso aqui. João não declara isso claramente. Mas aqui no versículo 23, ele vai dizer isso. Muitos creram por causa dos sinais que ele tinha feito. Então é aquilo que a gente comentou antes. Jesus ia também na Judéia e realizava sinais lá também. Então as pessoas acabavam seguindo ele, né? Creram em seu nome por causa dos sinais que ele estava realizando. Aí o texto fala uma coisa muito interessante. Diz assim, muitos viram os sinais e creram em seu nome. Amém? Glória a Deus. Mas Jesus não se confiava a eles. Ou lendo de outra forma, mas Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele sabia muito bem quem era o homem, né? Então, quando o texto diz aqui que ele não se confiava, o que João está querendo dizer embora essas pessoas tenham crido nele por causa dos sinais, Jesus sabia muito bem que o interesse deles não era um interesse real, não era um interesse puro. Não, eles não estavam interessados em Jesus, provavelmente eles estavam interessados nos sinais. E a gente vai ver que isso é verdade, porque mais na frente vai acontecer exatamente isso e Jesus vai jogar isso na cara do pessoal. O pessoal estava correndo atrás de Jesus, vocês estão vindo atrás de mim por causa dos sinais que eu estou fazendo. Vocês estão crendo no que eu estou falando? Vocês estão mudando de vida? E olha, isso aqui abre a oportunidade para falar uma coisa muito séria. Triste, mas séria. Nem todo mundo que diz que é cristão, não é. Nem todo mundo que diz que é crente. Nem todo mundo que diz que é discípulo de Jesus de verdade. Nem todo mundo que se diz evangélico segue o evangelho. A gente vê aqui quantas pessoas estavam seguindo Jesus, creram nele, mas não creram da forma certa. É aquilo que eu acho que já falei aqui, né? E se eu não falei, vou falar agora e vou falar de outras vezes. Existe o crer e o crer. Existe o crer da forma certa e existe o crer da forma errada. Existe o crer que põe a confiança na pessoa, falei isso já, né, em alguma situação. O crer que coloca a confiança em Jesus e essa confiança gera até a necessidade de obedecê-lo, de cumprir os seus mandamentos, de viver como ele viveu, de ouvir o que ele tem a dizer. E existe o crer de meramente acreditar, e que parece que é suficiente, né? Mas não é. Então essas pessoas, elas acreditaram no nome de Jesus, acreditaram em Jesus, mas Jesus sabia muito bem quem elas eram. Jesus sabia muito bem qual é a atitude que elas tinham no coração, que não era a atitude certa, e que depois isso vai ficar claro, né? Então, até se diz aqui, né, é muito interessante, que se diz assim, ele bem sabia o que havia no homem, né? Então, Jesus não era onisciente, e eu não vou hoje te provar isso, mas mais para frente você vai ver que Jesus não sabia tudo. Isso é ser onisciente. Só Deus é onisciente, Jesus não era. Hoje ele é, porque ele agora já está na glória, né? Ele ascendeu a glória, está lá sentado do lado do trono de Deus, e dificilmente Jesus não sabe de tudo, mas enquanto homem, Jesus não era onisciente, Jesus não sabia de tudo. Mas ele tinha um dom. E quando a gente vai ver, por exemplo, lá em 1 Coríntios 14, Paulo vai falar sobre dons espirituais e ele vai citar uma série de dons. Na verdade, é 1 Coríntios 12 que ele fala isso. Ele vai citar uma série de dons
E entre esses dons, que ele fala que são dons que o Espírito Santo concede àqueles que creem, está o dom, por exemplo, da revelação, o dom do discernimento. Então, Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, até os teólogos, né, quando falam sobre essa questão dos dons, diz assim, ó, ninguém tem todos os dons, porque os dons foram distribuídos de acordo com o modo como Deus quer. Agora, Jesus tinha todos os dons. E entre esses dons, ele tinha o dom do discernimento, ou seja, ele sabia discernir quando era um espírito maligno ou quando era uma coisa de Deus, ele tinha esse dom. E Jesus tinha o dom também da revelação. Jesus sabia o que as pessoas pensavam. E isso, e aí novamente eu vou te falar isso aqui, isso é muito sério, isso não vinha de Jesus homem. Jesus homem não tinha o poder de ler a mente das pessoas. Quem é que concedeu a Jesus homem esse poder? O Espírito Santo. Quando ele foi cheio do Espírito Santo no batismo, o Espírito Santo o encheu desses dons e o capacitou a fazer essas coisas, né? Novamente, por quê? Por que Deus escolheu fazer assim? Por que Jesus não nasceu pronto? Para que ele fosse exemplo para nós, né? Infelizmente, muita gente não consegue enxergar isso. Seja porque diviniza Jesus a um ponto de que acha que Jesus é inalcançável, né? Jesus nasceu pronto, Jesus já era Deus, etc. E, por outro lado, olhando isso e vendo em Jesus fraqueza, né? Então, chegando à conclusão, por exemplo, tá vendo aí, ó, Jesus não era divino. Jesus era um homem como outro qualquer, mas nenhum extremo nem outro aqui é a verdade que a Bíblia nos apresenta. Mas, enfim, vamos seguir então aqui no que a gente estava falando. Então, Deus dava a capacidade a ele de saber o que as pessoas pensavam. E o que esse texto está dizendo para a gente aqui é isso, que muitos estavam seguindo Jesus, mas na verdade não estavam crendo nele da forma certa. E Jesus sabia disso, né? Então, isso é muito sério, é muito perigoso isso, porque muita gente hoje está nas igrejas, seja em qual for, estão achando que estão seguindo Jesus, mas na prática não estão. Ah, mas como é que você sabe? Nós não podemos julgar as pessoas. É verdade, nós não podemos julgar. O julgamento não pertence a mim, pertence a Deus, né? Agora, se eu puder abrir o olho de uma pessoa que se diz cristã e que não vive como Jesus viveu, eu vou dizer a ela, meu amigo, cuidado, tem uma coisa errada na tua vida. Porque se você é cristão, você está imitando, ou deveria estar imitando Jesus. Claro que você não vai nunca ser igualzinho a Jesus, né? Mas o nosso alvo é se tornar semelhante a Jesus, é a gente imitar Jesus em tudo. O próprio Paulo fala isso, ó, tem em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, na humildade, de não se apegar à sua divindade, mas descer à terra e se tornar servo e se humilhar. Então ele está mandando a gente fazer o quê? Imitar Jesus. Depois ele fala assim, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Jesus. Então ser cristão de verdade é imitar Jesus. Se existe uma pessoa que se diz cristã, mas não está imitando Jesus, está fazendo o contrário, então é cristão, como a gente chama, nominal, né? É cristão só no nome, porque na prática não é. E Jesus te conhece, né? Jesus sabe quem você é. Jesus conhece o teu coração. Ele sabe se você está sendo sincero ou não. E eu não quero só dizer isso para as pessoas que estão vivendo uma vida falsa cristã. Eu quero dizer também para você que é um verdadeiro cristão e que você está lutando contra o pecado, está lutando contra as coisas da vida e muitas vezes você acha que você não é cristão. Porque dentro de você pensa, cara, eu creio em Jesus, eu quero ser igual a Jesus, eu quero servir a Jesus, mas eu não consigo vencer as tentações, tem um monte de coisa me prendendo e tal. Jesus também está olhando você, ele conhece a intenção do seu coração. Então assim, claro que você tem que entregar tua vida a Jesus, na inteireza da sua vida, e pedir a Ele para te ajudar nisso aí. Mas o que eu estou querendo te dizer é, Ele conhece a sinceridade do coração. Muitas vezes uma pessoa sincera e que ainda é pecadora, no sentido de ainda estar, né, vencendo coisas na vida para se libertar do pecado, está sendo aceita por Jesus. Enquanto outra que aparentemente não é pecadora, aparentemente é uma pessoa séria, santa, né? Mas Jesus também está vendo o coração e está vendo que é tudo hipocrisia. Porque dentro de casa, porque no seu íntimo, não está vivendo aquilo. É a mesma coisa, é a bronca de Jesus com os fariseus, era essa. Ah, fariseus, vocês por fora são lindos, vocês são santos, vocês passam e as pessoas acham que está passando um anjo. Agora, por dentro,
Vocês estão cheios de iniquidade, cheios de ganância, cheios de mentira, de hipocrisia. Então, Jesus já estava vendo isso aqui e Jesus está vendo isso hoje, né? E é o motivo pelo qual, infelizmente, muita gente está seguindo Jesus, mas não está, na verdade, né? Tá, mas não está. Então, que nós não sejamos esse tipo de seguidor de Jesus, que sejamos seguidores de Jesus verdadeiros, porque o mundo está precisando ver isso. O mundo está cansado de ver gente que diz que segue Jesus, que serve Jesus e que faz tudo o contrário. É ladrão, é corrupto, é imoral, né? É adúltero. O mundo não quer mais ver isso. O mundo quer ver gente sincera, gente que diz que é e mostra, né? Então nós temos que estar entre esses para dar esse testemunho ao mundo. Bom, vamos parar por aqui então e, se Deus quiser, na próxima semana teremos mais uma aula, né? Continuaremos aqui nossa jornada pelos evangelhos, analisando a vida de Jesus, suas atitudes, aprendendo com ele, né? Aquilo que ele ensinou, tanto em palavras quanto em atitudes, né? Então, que Deus te abençoe, obrigado pela tua presença, que a paz esteja contigo. Até a próxima.